Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Raul Gouveia Advogados com um assunto muito importante sobre processo de suspensão da CNH. Prazer, me chamo Cauã, faço parte aqui do escritório de advocacia e hoje eu estou com eles, Dr. Raul e Dr. Lucas. Fala, Dr. Raul, tudo bem? Fala, Cauã, tudo bem? Hoje estamos aqui, vou me apresentar, né? Meu nome é Raul, sou responsável pelo escritório Raul Gouveia Advogados. Estamos aqui nesse episódio hoje para falar sobre suspensão de CNH, sobre o processo de suspensão. Vamos falar um pouco sobre como funciona, qual que é a solução, se é possível recorrer, se não é, o que gera a suspensão de CNH. Vamos falar tudo isso hoje aqui nesse episódio. Tudo bem, Lucas? Como você está? Opa, Cauã, tudo certo? Me apresentando aqui rapidinho, sou o Dr. Lucas, trabalho aqui com o Dr. Raul no escritório Raul Gouveia Advogados, também Direito de Trânsito, e a gente vai estar aqui hoje orientando, né, os condutores sobre as regras que o Detran tem que seguir nesse processo de suspensão e também os cuidados que tem que ser tomado para que não tenha a sua CNH suspensa aí. Legal. E aqui o nosso canal ele foi feito com o intuito de trazer processos administrativos e judiciais e também sem juridiquês, tá? Então, se você estiver passando por essa situação ou conhece alguém, compartilhe aqui o nosso vídeo do canal, porque essa informação ela é muito importante. Com isso, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já atenderam algum cliente desesperado que recebeu uma notificação de suspensão e falou: meu Deus, eu não posso ficar sem minha CNH, que eu preciso trabalhar e tudo mais. Sim, isso é direto, né? Praticamente diariamente, né, Lucas? A gente recebe casos de suspensão, praticamente diariamente. As pessoas recebem a carta de notificação ali e realmente o procedimento do Detran é um procedimento muito confuso, né? É complicado. As pessoas leigas que não são acostumadas com isso não entendem o procedimento, como funciona, o que é, o que quer dizer aquela carta ali. Então as pessoas geralmente realmente chegam já desesperadas. Pô, doutor, eu sou Uber, eu sou caminhoneiro, eu preciso da minha CNH, ela tá suspensa, eu preciso dela para trabalhar, e agora, o que eu faço? As pessoas ficam realmente preocupadas. Mas hoje a gente vai tirar um pouco esses mitos aí, vamos falar um pouco sobre e explicar como funciona isso aí, para tentar esclarecer um pouco melhor essa confusão que o Detran faz aí com relação à suspensão, né, Lucas? Exatamente, vamos tirar essa dor de cabeça. Aquela questão, foi suspensa, já recebeu a penalidade? Lembre-se que ainda tem defesa, Nunca baixe a cabeça, nunca entenda que seus direitos acabaram. O Detran também tem procedimentos a serem seguidos que às vezes eles aplicam de maneira errônea, de maneira errada, né? Uhum. Eles possuem aí um procedimento trazido pelo Manual de Trânsito Brasileiro, junto com as regras do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então a gente também tem que estar atento se o Detran também acertou na obrigação dele, que era ter um procedimento corretinho para aplicar essa penalidade em você. Então vamos estar aí tirando esse susto que você tomou e trazendo aí a sua defesa adequada. Legal. Ô Raul, lá no escritório muita gente chega, né, com a notificação, até mesmo na data fatal. E as pessoas ficam desesperadas sobre isso. E algo que eu vou te perguntar, gostaria também que você incluísse isso daí dessa minha pergunta. Porque o que é esse processo de suspensão? O porquê chega para as pessoas referente a isso? Sim. A suspensão, processo de suspensão, é quando o Detran instaurou um processo de suspensão para poder suspender o seu direito de dirigir. Você tem ali a CNH, você é habilitado, etc. Porém, tem alguns requisitos que, se você não cumprir, se você cometer algumas infrações, ela gera uma punição, né, do Detran que tira o seu direito de dirigir por um período de até 12 meses. E esse processo é o processo que é instaurado para poder aplicar essa penalidade, porque a Constituição Federal te dá o direito de ampla defesa, né? Uhum. Então, se ele está te acusando de alguma coisa, você tem que ter o seu direito de se defender. E o processo de suspensão é esse seu direito de defender, ele tem prazo, precisa cumprir os prazos corretamente. Porque se eventualmente perder esse prazo aí, corre o risco de você perder o prazo, perdeu o seu direito de se defender. Então é importantíssimo cumprir esse prazo aí para poder seguir os procedimentos, seguir a sua defesa e tentar salvar a sua CNH para que você não fique suspenso aí, porque muita gente, como eu falei anteriormente, hoje em dia está muito comum, né? Motorista de aplicativo, motoboy, iFood, Uber, caminhoneiro realmente. Então, está muito comum as pessoas usarem veículos para trabalhar. E hoje em dia, a CNH, então, é ferramenta de trabalho. Uhum. Então, muita gente não pode ficar sem. Então, quando sai um processo de suspensão, fica desesperado e realmente, tem que ficar realmente, porque se não fazer a defesa correta, não cumprir os procedimentos, não conseguir anular esse processo, vai ficar com ela suspensa e com ela suspensa não pode dirigir, e se continuar dirigindo, corre o risco de perder a CNH, caçar e começar a reabilitação tudo de novo. Legal. E também pegando o gancho, né, Raul? O pessoal que recebe a
essa notificação, eles têm que entender também que dá para agir de forma administrativa e judicial, né? Sim, sim. O correto realmente é administrativo. Administrativo é muito mais fácil a gente buscar anulação administrativa do que judicial. Que suspende, né? Suspende a multa quando você apresenta na data certinha, né? Isso, enquanto... Eu falei, você tem o direito de defesa. Aquela velha frase, né? Você não é culpado até o trânsito de julgado. Sim. Então, você precisa se defender. Enquanto o processo de suspensão está rolando, que leva em média ali 1 ano, 2 anos, você tá livre. Você pode continuar dirigindo normalmente. Agora, acabou esse prazo, a suspensão já cai, não é imediato. Ela cai na hora que acabou o prazo, a suspensão cai e você perde o direito de dirigir. Já no judicial, não. O judicial já é mais complicado, mais difícil de conseguir essa anulação, liminar para o juiz. Tem que ter provas, né? Tem que conseguir achar bem. Então, o judicial é mais complicado. Você não consegue continuar dirigindo no judicial. Administrativo, sim. Você continua dirigindo enquanto o processo está seguindo. O judicial já é quando você perdeu o prazo, dá para fazer judicial, mas aí é muito mais complicado que você vai seguir o processo com a CNH suspensa. Então, recebeu na data administrativa, busque logo a orientação imediatamente, jurídica para resolver isso mais rápido. E Lucas, e por que esse tema é tão importante para quem está nos escutando, né? É aquela questão, hoje em dia, principalmente questão de motorista de aplicativo, motorista de ônibus, de caminhão também, motoristas no geral. Você, até para se locomover para o seu trabalho, você precisa muitas vezes dirigir, então a CNH é importante. Processo de suspensão é muito importante a gente entender principalmente a questão dos prazos, recebeu a notificação de estar aplicando a sua defesa, até porque se você perde o prazo, realmente aplicada a questão da suspensão, como o Dr. Raul falou. Outra questão, se você dirige com a CNH suspensa, também tem o perigo da cassação, o que é muito pior, é uma penalidade totalmente mais grave. Então, realmente é importante você estar sempre buscando ajuda especializada. Hoje em dia, muitas pessoas entendem como algo mal estar buscando advogados especializados em direito de trânsito para poder aplicar um recurso cabível na questão administrativa, né? Ou até judicial. Mas, sozinho, muitas das vezes a pessoa cai na praia, como fala, né? O Detran ele já espera que a pessoa tente resolver sozinha porque ela não sabe exatamente os argumentos certos para poderem ser utilizados. Então, muitas das vezes, quando a pessoa ainda tenta respeitar o prazo, apresentar o recurso, às vezes ela não usa argumentos matadores para poder derrubar aquela multa, aquele processo de suspensão e tudo mais. Então, é sempre bom ir atrás de ajuda especializada nesse sentido. Não tentar resolver sozinho, busque alguém que estudou, alguém que sabe toda a questão, todo o juridiquês que fala, né, para apresentar para o Detran. Caso contrário, pode receber penalidades severas, como a própria suspensão, que você fica aí até 2 anos, né? Pode ser pego com a CNH suspensa e receber a penalidade de cassação, então pode piorar muito a situação para você que todo dia utiliza aí a sua CNH. É importante que você informou isso, porque lá no escritório que chega bastante para nós, é as pessoas que não acreditam, né? Elas falam, será que eu vou apresentar o recurso e vai dar certo ou não vai dar certo? Porque as pessoas gostam de ouvir muito terceiros, né? Então tem aquela pessoa que, de fato, ela apresentou o recurso, mas ela apresentou o recurso da forma que ela acha que é correta. E ela não usou a tese que os advogados especializados, né, no direito de trânsito usam. E com isso, até mesmo passa para terceiros, não dá certo, e até mesmo acaba prejudicando essa pessoa, né, Dr. Raul? Exatamente. Porque eu até falo, se você apresentar recurso sozinho, você que não é especializado, você que é leigo, você que é motorista, você vai fazer ela sozinho, você vai perder. Não tem jeito, porque o Detran não vai... Geralmente as pessoas quando vão fazer uma defesa no processo de suspensão, elas vão alegar ali, eu não passei em sinal vermelho, eu não passei em alta velocidade, eu estava usando cinto. Se você usar esse fundamento, não adianta. O Detran vai falar que realmente você estava, etc. O que você precisa usar? Você precisa usar... a gente fala... lutar contra o sistema, né? O sistema, ele tá ali para te penalizar, a gente vai ter que trabalhar contra ele. Então a gente vai usar as armas que a gente tem contra ele. E quais armas a gente tem? A lei. O procedimento administrativo. A gente sabe como a gente sabe como funciona o procedimento administrativo, e o Detran também sabe, mas ele não cumpre. Então a gente vai analisar se o Detran, o órgão autuador, quem multou ali, quem aplicou aquela multa, que depois o Lucas pode até falar
melhor quais são os motivos de suspensão, né? As causas de suspensão, né? Que são várias causas que geram um processo de suspensão. Então a gente vai analisar se essa causa aí, essa multa foi aplicada de forma correta, cumpriu os procedimentos, se o processo está sendo cumprido de forma correta, que muitas das vezes a gente vai entrar com recurso, a gente vê, não tem nulidade ali, mas vamos recorrer, vamos buscar. Entramos com recurso, com uma nulidade meio que fraca, entendeu? Sim. Mas durante o processo, o próprio Detran errou, o próprio Detran cometeu nulidades ali, não cumpriu os prazos, não cumpriu os procedimentos, e a gente encontra a nulidade durante o processo. E uma pessoa que não tem esse conhecimento não vai identificar esse erro que surgiu durante o processo, não vai identificar essa nulidade que surgiu durante o processo. Um exemplo prático, rápido, assim, a gente entrou eu entrei com uma defesa de uma multa básica, farol vermelho. Entrei ali na questão, não analisei muito a questão do mérito, falei a questão dos segundos, etc. Entrei com recurso. O órgão atuador respondeu somente com a resposta indeferido. Tá, mas tá indeferido por quê? Não fundamentou. Por que tá indeferido? O que aconteceu? O que tá errado? O que eu falei que tá errado? O que tá certo, etc. Uma pessoa leiga vai falar, indeferido, perdi o recurso. Deixa pra lá. Não dá para ganhar recurso mesmo. Mas a gente sabe que a decisão tem que ser fundamentada. Não é só simplesmente indeferir o pedido por indeferir. Tem que fundamentar o porquê foi indeferido. Então a gente entra com um novo recurso, informando, falta de fundamentação. É uma nulidade. Tem que anular a multa porque eu recorri. E como eu vou entrar com um novo recurso se eu não sei o porquê você indeferiu? Eu preciso saber o porquê você indeferiu para entrar com um novo recurso. Então Legal. essa é uma nulidade. Além disso, esse caso específico também teve falta de notificação, não notificaram da resposta do recurso, só notificaram no processo, no aplicativo, mas não chegou uma carta, que deveria ter chegado uma carta na casa. Então a gente que sabe que precisa seguir esse procedimento, a gente sabe que precisava seguir e que não foi seguido. E por conta que não foi seguido, tem que ser anulado, entendeu? Uma pessoa leiga não vai ter essa informação. Por isso que Só vai aceitar, né? Só vai aceitar. Foi indeferido. Então não tem mais o que fazer. Mas tem sim, porque não fundamentou. E Lucas, como você vai trazer, né, esses pontos do o porquê também acontece essa suspensão, é importante destacar também para o pessoal que não é porque você pagou a multa que a pontuação ela vai sair, né? Exatamente. Então é isso que acontece, né, diariamente. O que muitas pessoas que a gente até recebe no escritório, né, doutor Raul? A pessoa pega e fala assim, eu não vou pagar os honorários não vou apresentar a defesa, é mais barato, inclusive, eu pagar essa multa e já me livrar logo. Do valor você se livra, agora da penalidade não vai se livrar não. Os pontos não saem, a suspensão sim é aplicada, a multa em si, o valor que eles pedem para você pagar é meio que uma penalidade mesmo para doer no seu bolso, mas não significa que vai te livrar da questão da suspensão. Então, é sempre importante saber disso. Muito bem colocado da sua parte, Cauã. Outra questão também é sempre estar atento às notificações. Como o Dr. Raul falou, muitas das vezes não tem a notificação correta. Você tem que receber 2 notificações, tá? Em uma questão de suspensão. A notificação de autuação, que é da multa em si, para você se defender, falar por que eu levei uma multa. Eles enviam uma notificação para você explicando essa questão. E não é só a notificação, tá, Cauã? Você também tem direito. O que muitas pessoas não sabem, né, doutor Raul? Infelizmente, elas só se baseiam na notificação. Mas o erro do Detran está em uma questão chamada auto de infração. O auto de infração a gente pede diretamente no órgão autuador, eles não enviam por carta, eles tentam meio que tirar isso da sua frente, exatamente porque lá que está os erros. O auto de infração é como se fosse um relatório que eles têm que preencher. Então, essa questão a gente trabalha inicialmente, mas muitas das vezes a pessoa já perdeu o prazo dessa notificação inicial. E aí vem a notificação de penalidade, que aí sim vem a questão da suspensão para você se defender. Inicia-se o processo de suspensão. Fora isso também, eu vou falar um pouco mais para frente da questão do processo de concomitância, que é aquelas multas autossuspensivas, tá? São multas que por si só já suspendem, costumam ser multas bem pesadas, tipo arrancada brusca, a pessoa estava dirigindo bêbada, recusa de bafômetro, são multas que costumam ser autossuspensivas, elas já suspendem a sua CNH por si só. Só de você cometer aquela multa, já vai suspender. Suspenso. Isso. A suspensão são feitas por 2 motivos, ou por multa autossuspensiva ou por excesso de pontos. A multa autossuspensiva são essas que o Dr. Lucas falou, arrancada brusca, recusa de bafômetro. Tem também as mais comuns, são os meninos do grau aí, né? Da grau, é autossuspensiva. Se o policial pegar você dando um grau, suspende, além da multa, suspende a sua CNH também. Tem dirigir moto sem capacete também, pilotar moto sem capacete também é autossuspensiva, é bem comum.
Costumam ser multas que, assim, claramente são mais perigosas, né, de serem cometidas. Sim. Além de autossuspensivo, o valor é um absurdo, né? É caro, é quase 3 mil reais. Dependendo da multa. Tem multa que, por exemplo, você também tá... O pessoal popularmente usa como pancadão. Essa questão do pancadão também é autossuspensiva. Sim. Você tá com o seu veículo lá no pancadão, também é autossuspensiva e a multa é 5 mil reais. A multa, quase 5 mil reais. Então, além de suspender, tem a multa de 5 mil reais. São multas autossuspensivas, essas que geram a suspensão. Além das multas suspensivas, outro motivo que gera a suspensão é o excesso de pontos, né? Quando estoura a pontuação, né? E é bom eu explicar também como que funciona essa questão da pontuação, que recentemente foi atualizado. Antes era 21 pontos, né? Agora passou para 40. Mas não é somente 40 pontos. O que acontece? É 40 pontos se você tiver o EAR. Se você tiver aquela exerce atividade remunerada na sua CNH, é 40 pontos. Então, passou de 40 pontos, suspende sua CNH. Agora, se você não tem EAR, é 40 pontos normais. Se você tiver uma multa gravíssima, cai para 30. Se você tiver 2 multas gravíssimas, cai para 20. Então, tem que se atentar a isso. Não é simplesmente 40. É 40 para quem exerce atividade remunerada. Quem não exerce atividade remunerada, dependendo da quantidade de multa que você tiver gravíssima, ela vai caindo. Então, repetindo, é 40 pontos para quem exerce atividade remunerada. Quem não exerce, recebeu uma multa gravíssima, cai para 30. Recebeu 2, cai para 20. Entendeu? Então tem que tomar muita atenção nisso, porque tem 2 multas gravíssimas, que dá 14 pontos. Se tomar a terceira multa gravíssima, vai para 21. Estourou a pontuação, tem a CNH suspensa e vai se instalar um processo de suspensão. Legal, Dr. Raul. Você conseguiria passar para nós também um exemplo na prática que tem lá no escritório, que vocês já estão fazendo ou resolvendo essa questão? Sim. Vou passar aqui qual que é o procedimento de defesa, né, Lucas? O procedimento de defesa, ele começa, a partir do momento que você levou a multa, chega a notificação de atuação. Você foi notificado que tomou essa multa. Se ela for autossuspensiva, ela tem que chegar a multa também de suspensão, tem que ser concomitante. E se você for excesso de pontos, você vai receber a notificação de instauração do processo de suspensão. Recebeu essa notificação, a gente tem que ficar atento nesse processo para poder fazer a defesa, que existe 3 instâncias. Recebeu o processo de notificação, tem a primeira, que é a defesa prévia, que tem que ser feito. Não fez defesa prévia, tem a segunda, que é o recurso na JARE, que a gente chama que é a segunda instância, e a terceira é no CETRAN. Entendeu? Então recebeu a notificação, tem os prazos para correr, mas não pode perder nenhum prazo. Se perder esses prazos, perdeu todas as suas chances de defesa. Então, dificulta, né? Então. Tem que seguir esses procedimentos. E na concomitância tem que seguir os processos em conjunto, né, Lucas? Isso mesmo. A questão da concomitância, só para diferenciar, o processo de suspensão normal é aquela questão, você recebeu uma notificação de autuação, perdeu o prazo e aí inicia-se o processo de instauração de suspensão. O processo de concomitância é destinado àquelas multas autossuspensivas que eu te falei, que por si só de você ter cometido aquela multa, aquela infração, já tem que ser suspensa sua CNH. Nesses casos, Cauã, tem que chegar 2 notificações juntas. Tem que chegar a da multa e a da suspensão. O que 90% das vezes não acontece. Então, pessoal, fica de olho nesse sentido, tá? Fica de olho nessa dica, porque é o que acontece muito. Multas autossuspensivas são 2 notificações. Se você recebeu só uma, tá errado já. Já mexemos com casos, né, Raul, em que a pessoa foi notificada do processo de suspensão anos depois de uma multa autossuspensiva. Então já é um motivo aí da gente estar anulando por erro de procedimento. Como eu te falei, o Detran também tem um procedimento a ser seguido e ele tem que seguir corretamente. Então, se ele errar nesse sentido, também pode trazer nulidade. Legal. Então, se você receber qualquer notificação, não espere passar do prazo. Busque orientação, porque isso daí é importante para evitar que você perca a sua CNH, tá bom? E agora aqui para nós continuar, vamos trazer o quadro As Aventuras do Braia. Para quem não sabe, o Braia, ele é um personagem do nosso escritório, onde nós trazemos casos reais do escritório através do Braia para nos expor nossos clientes. E Raul, qual que é as aventuras do Braia da semana, do mês, referente a esse assunto? Sim. As aventuras do Braia de hoje, o Lucas que vai contar, né, Lucas? Vamos lá. É o Lucas? Então vamos lá, Lucas. Vamos falar sobre as aventuras do Brian. O Brian veio a nós reclamando, né? Falou que ele estava dirigindo em 2020 com um passageiro que estava sem o cinto, né, de segurança. O policial parou ele e ele falou que o policial foi muito grosso com ele e acabaram entrando em uma discussão.
Ele e o policial. O policial pegou e falou: tá bom, então vou aplicar uma multa aqui pesada para você, autossuspensiva. Colocou arrancada brusca. Ele nem tinha arrancado com o carro. E de início era um passageiro que estava sem cinto, virou arrancada brusca, do nada. Então, aí ele veio a nós, falando que já tinha perdido realmente o prazo de defesa e tudo mais. E aí a gente analisou. Era um processo de multa autossuspensiva. Sabe quando ele recebeu a notificação da suspensão? Em 2024. Lembra o que eu falei? Autossuspensiva, 2 notificações juntas. Então ele recebeu a multa em 2020 e recebeu a notificação de suspensão só em 2024, 4 anos depois, sendo que deveria ser concomitante, Sim. os 2 juntos. E o que o Detran errou foi exatamente isso. Entramos com o processo da questão da anulação dessa multa e aí a gente falou, né, que o processo em si já foi viciado desde o início. O que é viciado? Já foi errado desde o início. A jurisprudência já é majoritária, a jurisprudência são as decisões dos outros tribunais, né? Já é majoritária nesse sentido, de que o processo de suspensão e a notificação de suspensão e a notificação de multa em uma multa autossuspensiva tem que seguir o processo de concomitância, que já é o estabelecido em lei, né, pelo CTB, o Manual de Trânsito também traz isso. Então, ele deixou de seguir. E aí a gente conseguiu aí livrar a CNH do Brian dessa multa. Reverter a situação. Exatamente, revertemos a situação porque eles erraram desde o princípio, desde quando eles instauraram o processo. Se for instaurar um processo, tem que ser feito de maneira correta. Correto. E aí é o que a gente fala. Se o Brian tivesse feito a defesa sozinho, ele ia falar que não tomou multa, ele ia falar na defesa que ele brigou com o policial, o policial fez aquilo pra atrapalhar ele, pra atrasar ele ia dizer isso. Não, eu não arranquei brusco. Ele ia usar essa fundamentação porque, naturalmente, ele não tem ideia do que é uma concomitância. Só um advogado especialista vai entender o que é uma concomitância. Então, se ele não tivesse procurado a justiça especializada, ele ia perder o processo realmente, porque ele ia falar: não, eu não tomei essa multa, não. Eu briguei com o policial aplicou de forma... Ia contar a história que ele não cometeu essa infração e não ia ter ali o deferimento, porque, infelizmente, tem muito ainda, né, Lucas, a questão da boa-fé do polícia, a fé pública do policial. O que ele disse é lei. Pelo órgão de trânsito, etc. Se o policial realmente inventar essa multa... Estamos lutando, né, Lucas, para poder tentar derrubar isso, essa questão da fé pública, porque não pode ser absoluta, né? O Detran ele vai confiar no polícia ou no agente de trânsito, tem essa né? fé pública do agente de trânsito, mas infelizmente ela não pode ser absoluta. Sim. Porque senão vira bagunça. Tem que agir da forma correta, né? Que infelizmente a gente vê muito isso acontecendo, multas aplicadas de forma ilegal. Infelizmente, tem essa história aí de indústria das multas, o policial tem meta de multa a aplicar no dia, então essa fé pública tem que ser, não pode ser absoluta, não pode ser, então estamos lutando, vários recursos alegando isso, para ver se a gente consegue derrubar isso aí, e se o Brian tivesse ter feito a defesa sozinho, ele ia questão legal e ia cair nessa questão da fé pública. Não, o policial falou, tá certo, não tem o que fazer. Não ia conseguir o sucesso porque ele não ia saber da questão da concomitância. E é esse erro grave que a gente sempre fala que o Detran sempre tem um erro. A gente identificar, pode não surgir ali na multa em si, mas no transcorrer do processo, no procedimento, a gente encontra nulidades que só um advogado especializado vai encontrar. É aquela questão. No caso do Brian, o erro foi gritante. Infelizmente, o Detran ele vem se defendendo na questão da fé pública. Ele fala que a autoridade, o que ela está escrevendo, está correto. Ela realmente... tem que ser acreditado mais o policial do que no condutor em si. É o que o Detran alega. Só que a questão do procedimento fica um erro muito gritante. O que acontece, infelizmente, das pessoas tentarem resolver sozinhas é que elas tentam, às vezes, realmente, ele teve uma discussão com o policial e o policial cismou com ele e aplicou uma multa errada. Mas o modo de como ele iria se defender, ele iria tentar colocar a culpa na autoridade. E a autoridade é revestida aí por essa questão da fé pública. Na questão, a gente tem que se voltar também o olhar para se eles estão seguindo o procedimento correto, que é realmente documentado, e aí a gente pode realmente trazer de modo gritante, falar para a autoridade: olha, é fato que eles deixaram de seguir. Ele recebeu a notificação em 2020, está aqui a data, e aqui ele recebeu a notificação de suspensão em 2024. Então é muito importante a gente voltar esse olhar também para o procedimento, que é o que muita gente deixa de olhar na questão, porque também não tem esse entendimento, não tem esse estudo aprofundado, que é sempre bom buscar como ajuda de especialistas na área de trânsito. Legal. Só para encerrar aqui, que eu lembrei de outro ponto aqui. Sim, fala aí, importante. Só para encerrar, que a gente fala que é importante procurar ajuda especializada e não perder o prazo. Nesse caso do Brian, ele recebeu a multa em 2020, não procurou ajuda especializada, não recorreu, perdeu o prazo. Isso. E
ele teve que pagar a multa, porque perdeu o prazo. A multa ele teve que pagar. Se ele tivesse defendido na época, talvez ele não conseguia. A multa ele teve que pagar. Sim. Agora veio a suspensão, aí ele procurou na suspensão. Agora a gente vamos conseguir ajudar ele. Mas na multa ele não procurou ajuda, a multa foi aplicada e ele vai ter que pagar porque ele não procurou ajuda especializada na época e perdeu o prazo. Então é importante procurar ajuda, porque ele teve que pagar R$3.000 e ainda perder a CNH, que se ele não procurasse ajuda especializada, ia pagar 3.000 e perder a CNH ainda. E uma dúvida referente a esse valor que ele pagou. Ele vai conseguir ressarcir esse valor ou não? Não, porque já perdeu o prazo de defesa do processo administrativo. A gente está fazendo a defesa do processo de suspensão agora. Legal. É aquela questão. Você pagar, você não se livra da penalidade, como a gente já falou aqui. Então, é muito importante você buscar ajuda exatamente para não ter sua CNH. O foco aqui é a sua CNH. Então, eles aplicam a multa, eles só querem pegar a questão do seu dinheiro e aplicar a penalidade. Eles estão seguindo o procedimento deles ali. É sempre bom você não abaixar a cabeça, buscar ajuda para ter a sua CNH livre e não perder o dinheiro ainda por cima, né? Que foi o caso do Brian. Ele perdeu o dinheiro, a gente vai conseguir salvar a CNH dele, mas se ele aparecesse antes pra gente defender a multa, ele teria ainda o benefício de ter o dinheiro dele pra ele e a CNH salva. Ah, legal. Então, se você conhece alguém que tem uma história parecida com a do Brian, ou você mesmo, né, tem a história do Brian, procure um advogado especialista nessa área, recebeu a notificação, não deixe passar, porque senão você vai estar comprometendo ainda com o seu futuro e até mesmo ficando sem a sua CNH. E, Dr. Raul, você poderia passar para nós uma dica final para o pessoal que está nos acompanhando? Sim. Minha dica final é que a gente estava comentando agora, né? Recebeu notificação, recebeu multa, existe defesa sim. É possível recorrer, é possível se defender, é possível anular essa multa, somente com a forma adequada, da forma correta é possível sim. Então, recebeu multa, recebeu notificação de multa, recebeu notificação de suspensão, procure ajuda especializada imediatamente, não deixa perder o prazo e ajuda a gente também, né? Não procure a gente no último dia também não. Dê um prazo pra gente poder fazer a defesa com calma, com tranquilidade, pra gente conseguir ter o sucesso aí e salvar sua CNH. Ver se é verdade, hein, doutor? E, Lucas, qual é a dica que você passa aqui pro pessoal? Minha dica é, complementando só o que o Dr. Raul falou, respeitem sempre os prazos. Recebeu a notificação da multa, já procura ajuda jurídica, exatamente para não ter esse problemão depois de se defender um processo de suspensão. Então, se eu tiver essa oportunidade de defender-se da multa, já procura ajuda. Agora, se tiver a questão da suspensão, lembre-se, a gente consegue achar também essas questões procedimentais que só especialistas em direito de trânsito vai entender, tá? Então, sempre procure advogados do direito de trânsito nessa questão. E aí, sempre respeitem os prazos, tragam para profissionais da área para que não venham ter perda de dinheiro e ainda por cima perda da sua CNH, que é aquela questão, né, doutor? Pode ser penalizado até muito mais depois. Você pode estar dirigindo com uma CNH suspensa, pode vir a cassação ainda, que piora ainda mais a situação do condutor. Certo, muito obrigado, tá, por essas informações compartilhadas. E esse aqui é um episódio muito importante. Se você está passando por uma situação de processo de suspensão, então você busque orientação jurídica com advogados especializados na área. Se você gostou do nosso conteúdo, compartilhe com aquela pessoa que você sabe que está passando por essa situação ou vai passar. Clique aí no joinha e também pode deixar aqui sua sugestão, seus comentários aqui nos comentários aqui do YouTube, que a gente vai entrar em contato com você através do outro vídeo ou até mesmo da nossa rede social, que é @Raul Gouveia Advogados. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!